Lucas capítulo número 15, 11 a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Por favor, podeis se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesma comunhão, irmãos, Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. A leitura desta noite é uma leitura acerca da parábola do filho pródigo, e é sobre esse tema que Jesus ele irá falar aos nossos corações nesta noite, nesta oportunidade. Como foi lido na palavra nesta noite, um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o seu filho mais novo, ele chegou para o seu pai e se achou no direito de pedir a parte da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. E logo aqui ele já começa mal, ele já comete um pecado bárbaro contra o seu pai. Porque o que nós entendemos de herança, a herança ela é dividida após a morte, ou até mesmo quando o pai já na idade ele resolve dividir a herança para não causar intriga nos seus filhos após a morte. Mas nesse caso nós temos um caso inusitado, onde o filho mais novo ele chega para o pai e pede ao seu pai a parte da herança que lhe cabia. Ou seja, esse filho mais jovem ele se achou autossuficiente, ele se julgou autossuficiente, viver distante do seu pai, ele se julgou competente, aleluia, para viver a sua vida da maneira que lhe agradava, da maneira que ele entendia que era melhor para si. E muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos essa atitude, porque o pai desse filho pródigo nada mais é do que Deus nessa parábola. E muitas vezes nós se achamos autossuficientes, achamos que somos capazes de viver sem Deus, viver distante de Deus. Achamos que somos capazes, aleluia, de conduzir a nossa vida distante do nosso Pai. Aleluia, e tomamos a decisão de sair debaixo da sua graça, de sair debaixo da sua presença, para viver a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, como foi neste filho pródigo. Mas a palavra de Deus, ela diz, aleluia, que o homem, quando ele abandona Deus, ou a mulher, quando ela abandona Deus, o seu estado, aleluia, não se encaixa muito bem, porque apesar de, aleluia, Deus continuar derramando bênção sobre a sua vida, vai haver sempre um vazio no seu coração, vai haver sempre algo faltando, porque tem algo que só quem preenche a minha e a tua vida é o Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, aleluia, nós achamos que podemos viver distante de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que este filho, ele saindo para uma terra longínqua, ali ele gastou todos os seus bens, a parte da herança que lhe cabia, ele gastou com falsos amigos ao seu bel prazer, da maneira que ele achava que era correto.
E o que chama a atenção nesta mensagem é que enquanto ele tinha dinheiro, aleluia, eu creio que ele tinha muitos amigos em sua volta. Porque assim no contexto que vivemos, e sempre foi assim, sempre será assim. Quando nós temos muito dinheiro para gastar, para bancar, nós estamos rodeados de amigos. Mas quando vem a provação, quando vem o tempo da escassez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só os verdadeiros permanecem ao nosso lado, louvado seja o nome do Senhor. E este homem agora, tendo gastado tudo, vivendo dissolutamente, vivendo ao seu bel prazer, ele começa a passar dificuldades, louvado seja o nome do Senhor. E quando a dificuldade bate em sua porta, aquele homem que vivia aos cuidados do seu pai, que havia virado as costas, aquele homem que outrora tinha dinheiro para gastar, aleluia, agora ele vai procurar emprego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, aleluia, é que Deus, Ele não nos desampara. Mesmo ele tendo virado as costas para o seu pai, tendo virado as costas para Deus, aleluia, Deus ainda proveu para ele um emprego. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus é justo, fiel, santo e verdadeiro. Ainda que nós sejamos infiéis a Ele, Ele permanece fiel às nossas vidas, ao nosso sustento Ele manda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que Ele mande de maneira limitada, mas Ele sempre cuida da minha e da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E a dificuldade financeira havendo batido em sua porta, ele vai procurar emprego. E ele arruma um emprego de apacentar porcos, ou seja, pastorear porcos. Jesus, ele estava contando esta parábola em um contexto de judeus. E meus irmãos, nós sabemos que para os judeus apacentar porco era o pior serviço, era o serviço mais humilhante que existia, porque o porco para o judeu era considerado como um animal imundo, Mas como se não bastasse a humilhação de apacentar os porcos, aleluia, na palavra de Deus vai trazer o entendimento de que a fome que ele passava, a dificuldade que ele passava era tão grande, que no seu coração nasceu o desejo de comer as alfarrobas e comer as bolotas que os porcos comiam. Meus irmãos, aquilo que estava sendo dado aos porcos, aquilo que não tinha serventia, porque normalmente o porco é tratado com aquilo que é descartado, com aquilo que não serve mais, aleluia, então é colocado para os porcos. Este homem estava vivendo uma situação difícil, estava vivendo uma situação caótica, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele viu, aleluia, que ele se encontrava naquela situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí então ele cai em si, louvado seja Deus. E ele sentindo vontade de comer as bolotas que o porco comia, ele começa a lembrar, aleluia, que até mesmo os funcionários do seu pai, eles tinham pão com fartura para comer, louvado seja o nome do Senhor. E aí, aleluia, ele toma a decisão de ter com seu pai. Primeiro ele percebeu que estava caído, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a Bíblia diz levantar, aleluia, quem se levanta é quem está caído. Ele estava caído na fé, estava caído distante do seu pai, estava caído financeiramente, aleluia. No seu coração ele disse: eu não sou mais digno de ser chamado de filho, mas irei, aleluia, pedir para que ele me aceite apenas como um dos seus trabalhadores. Meus irmãos, a humilhação, ela trouxe, aleluia, na vida daquele homem a humildade. Muitas e muitas vezes, aleluia, nós se afastamos de Deus. Muitas e muitas vezes nós precisamos passar pela humilhação. Muitas e muitas vezes nós precisamos passar, aleluia, pela dificuldade, para que nós venhamos entender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a casa do Pai é melhor, aleluia, que os funcionários do Pai estão sendo tratados melhor do que o próprio filho.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele, aleluia, se achando indigno de ser chamado de filho, mas mesmo assim ele resolve ir para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja nesta condição, se achando indigno, indigna de ser chamada de filho, de ser recebida por Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: onde abundou o pecado, a graça superabundou. E o amor de Deus é um amor que supera tudo na tua vida. Jesus te ama e é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Jesus te ama. Muitas e muitas vezes nós viramos as costas, mas Deus, Ele é o Deus que não nos vira as costas. Talvez você tenha pensado, serei apenas um dos trabalhadores, mas Deus, Ele tem lugar de honra, Deus, Ele tem lugar de destaque para a tua vida, porque é o Deus da restituição, é o Deus que devolve tudo aquilo que o inimigo tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que ele voltando de longe, o Pai o avistou. Por meio da revelação desta palavra, aleluia, eu quero te dizer que você já ocasionou alegria no coração de Deus. Aleluia, quando você colocou o pé para fora do teu batente e disse, irei para a casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o teu culto não começou aqui, mas o teu culto começou no momento que você tomou a decisão, aleluia, de buscar a face do Senhor, de ter um encontro com Ele. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o Pai vendo de longe, Deus te viu quando você saiu da tua casa. Sabe por quê? Porque o Pai estava todos os dias com os olhos fitados na estrada, esperando o seu posicionamento, esperando a sua decisão, de braços abertos para te abraçar. A palavra de Deus diz que Deus corre ao encontro, que aquele homem ele corre ao encontro do filho, ele abraça, ele beija. Deus hoje ele vem ao teu encontro. Antes de você chegar aqui, Deus já foi encontrar com você no caminho, já te abraçou, já te beijou, porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho chega para o pai e diz, pequei contra os céus, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, aleluia, ele teve que reconhecer que estava caído. Ele teve que tomar a atitude de ter um encontro com o Pai. Ao ser recebido, agora ele confessa. Às vezes nós precisamos confessar, louvado seja o nome do Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa nos exaltar sobre a terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro vem o pecado, depois vem o sofrimento, vem a humilhação, depois, aleluia, vem o reconhecimento, louvado seja o nome do Senhor, depois vem o processo de confissão, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ao confessar o seu pecado, o seu Pai diz para os seus servos, corre depressa, traz a melhor roupa. Deus ainda tem a melhor roupa para você.
Esta palavra é uma palavra de restituição, de reconhecimento, de confissão, de arrependimento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, aleluia, de aliança com Deus, é uma palavra de volta para Deus, e Deus te convida por meio desta palavra a fazer com Ele hoje uma aliança. Faça de novo uma aliança com Deus. É a alta aliança que você mesmo quebrou, para que você venha a ser cheio, para que seja restituído. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos da melhor roupa, no caso de José, nós sabemos, aleluia, que Jacó, ele fez a melhor túnica, uma túnica bonita, deu para José. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem lugar de destaque, tem lugar de honra para a tua vida. E a palavra de Deus ainda diz que Deus deu a ele, pegou um anel, colocou nas suas mãos. Anel é significado de poder. Louvado seja o nome do Senhor. José, quando ele foi exaltado no Egito, ele recebeu um anel que representava o seu poderio, que o rei só era maior do que ele, assentado no trono. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem restituição, tem honra, Deus tem lugar de destaque, aleluia. Deus tem liderança para a tua vida, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Deus colocando o anel em seu dedo, sinal de poderio. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca uma sandália em seus pés. Quando nós falamos de sandálias, nós falamos de evangelismo, preparação do evangelho da paz. Deixa eu te dizer uma coisa: muita obra a ser feita, e Deus conta contigo. Deus está te devolvendo hoje tudo que o inimigo roubou. Ele está te devolvendo, colocando vestes novas, anel novo no teu dedo, sandália nova. Ele está restituindo tudo aquilo que foi tirado da tua vida. Por meio dessa palavra, Deus te dá autoridade, Deus te dá ânimo. Louvado seja o nome do Senhor, sabedoria e fortaleza para continuar na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: não para por aí. Louvado seja Deus, não para por aí, aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que Deus, aquele pai, ele mata um novilho cevado. Ele mata um novilho cevado. Quando diz novilho cevado, é um novilho gordo, o melhor novilho, aleluia. E dá um banquete, dá uma festa e se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: há festas no céu hoje pela tua vida. Os anjos se alegram com a tua vinda aqui nesta noite. Os anjos se alegram, aleluia, porque você resolveu adorar, porque você resolveu cultuar ao Senhor. Aleluia. Deus te recebe de braços abertos. Teus pecados são lançados no mar do esquecimento, aleluia, são perdoados, e Deus restitui. Veja que o Pai, ele não lembra do pecado, ele nem fala em pecado, ele apenas promove o seu irmão, porque pelo costume da época, louvado seja o nome do Senhor, o primogênito era o filho mais importante. Mas quando Deus dá a melhor roupa, quando Deus dá anel, Deus dá sandália, Deus promove aquele filho, a primogênito. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Ele abençoa quem Ele quer, Ele ajuda quem Ele quer, exalta quem Ele quer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: teve ciúme. No momento da caminhada, quando nós, aleluia, estamos caminhando com Deus, nós enfrentamos o ciúme, nós enfrentamos muitas e muitas vezes a rejeição. O filho mais velho, ele chega, ele vê aquela festa, aquele banquete, ele questiona o que está acontecendo. E ele falado que o filho mais novo havia chegado, que o seu pai havia feito um banquete, e o seu pai o convida para entrar naquele banquete. Ele reluta porque não quer entrar.
não acha justo, porque sempre serviu a Deus com alegria, sempre serviu ao seu pai com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu pai nunca havia dado a ele um novilho para comer com seus amigos. O pai convida para entrar, e nesse momento da mensagem eu quero dizer que esse pai, ele estava com 2 filhos perdidos, um que estava perdido lá fora, outro que estava perdido dentro de casa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo e com Cristo, não há inveja no nosso coração. Aleluia, nós se alegramos quando Deus honra, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas em nossa volta, porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele honra quem Ele quer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, esta palavra é uma palavra de restituição. Deus tem restituição dobrada para a tua vida. Deus te dá unção dobrada nesta noite, prosperidade dobrada nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus renova contigo a aliança nesta noite, nessa oportunidade, para que o nome dele seja glorificado nos céus e na terra. Porque o que Deus quer de nós é arrependimento, o que Deus quer de nós é confissão, o que Deus quer de nós, aleluia, apenas que voltemos para Ele. Muitas e muitas vezes nós vamos para a igreja, pensamos: eita, Deus hoje vai chacoalhar, ei, será que Deus ainda me aceita? Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te recebe com amor, Ele te recebe com alegria, te recebe com festa, te recebe com honra nesta noite, porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E vai ter festa no céu, festa na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus manda renovo para a tua vida, manda transformação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Manda graça, manda sabedoria, para que o nome dele seja glorificado nos céus e terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que o filho mais velho também estava perdido dentro de casa. E essa parábola, ela não tem um fechamento conclusivo em relação à sua volta. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas e muitas pessoas, aleluia, vai te ver caminhando com o Senhor, andando para a casa do Senhor, não vai entender, não vai se alegrar junto contigo. Ao invés de participar da festa junto com você, talvez vai te criticar, vai te apontar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai sentir inveja de você, porque se acha melhor. Por incrível que pareça, existe esse tipo de pessoa na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não olhe para o que vão dizer, para o que irão falar. Olhe apenas para o autor e consumador da fé. Continue a caminhada, porque Deus tem honra para a tua vida, e Ele te recebe hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Te recebe de braços abertos, te recebe com festas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar esta mensagem aqui, mas quem manda é o Santo Espírito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: já era para você ter morrido, não era para você estar aqui nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se você soubesse os livramentos que Deus te deu, livramentos que aos olhos humanos você não viu, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus do céu, Ele viu tudo, do céu Ele contemplava tudo, e lá do céu Ele cuidava de você. O inimigo veio furioso para te ceifar, para te destruir, mas Deus não permitiu, porque Ele é Deus e Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a mensagem nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar pelos filhos pródigos. Vamos orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pelo filho mais velho. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus venha dar sabedoria a cada um de nós, para que Deus venha renovar a fé, a esperança, para
para que Deus venha levantar muitos filhos pródigos que estão caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor venha visitar os filhos pródigos. Senhor, aqueles, aleluia, que pegaram parte da herança, que se acharam autossuficientes, foram viver suas vidas, Pai. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa fortalecer. Senhor, leva o reconhecimento, a humildade, porque a humildade é o que faz a diferença em nossa vida. Senhor, devolve a esperança, fortalece e traz de volta para a Tua casa, para a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos também pelo filho mais velho, Senhor, para que possa entender, aleluia, aquilo que o Senhor irá fazer, Pai, na vida do filho pródigo, porque o Senhor é Deus e é dono de tudo. Toma, Senhor, o Teu povo em Tuas mãos, guarda, guia, livra de todo mal, renova a fé, a paz e a esperança e as promessas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.